Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal do Mundo Revalida aqui no YouTube. E essa é uma aula, vamos conversar hoje sobre patologias testiculares, um tema muito recorrente na jornada até o CRM. Meu nome é Pia, eu sou professora de cirurgia geral aqui do Mundo Revalida e hoje vamos falar sobre esse tema que é tão relevante para a tua prova e para o teu processo de revalidação. Então primeiro vamos falar sobre o câncer testicular e depois a gente vai para as patologias relacionadas com escroto agudo. Quanto ao câncer testicular, gente, a gente deve suspeitar quando existe uma queixa indolor de aumento testicular. Normalmente, as questões ou os cenários vão colocar uma historinha clássica, que é aquele homem que estava jogando futebol e acabou levando uma bolada ali na região da genitália e acabou percebendo que existe ali um lado mais edemaciado, mais aumentado de tamanho em comparação ao contralateral. Quando questionado sobre queixas álgicas ou incômodo, ele refere que não tem nenhuma dor, mas sim um leve incômodo ali local, até muitas vezes completamente indolor, tá certo? Então é uma queixa indolor de uma massa escrotal de crescimento rápido. Muitas vezes, na verdade 99% das vezes, esse trauma não tem nada a ver com o aparecimento desse nódulo, dessa massa escrotal, tá bom? Foi apenas um alerta aí para o nosso paciente. Existem dois subtipos comuns de tumores testiculares, que são os não seminoma e o seminoma, né? E eles atingem aí faixas etárias um pouco distintas. O não seminoma em jovens entre a segunda e terceira década de vida são tumores mais agressivos, mais desorganizados, com crescimento mais rápido, e o seminoma, terceira e quarta década de vida. Existem alguns fatores de risco importantes aí para essa patologia, que é, em primeiro lugar, a criptorquidia, infertilidade e o uso de cannabis e o diagnóstico de HIV prévios, tá certo? Então, basicamente, a gente tem um crescimento de um nódulo ou de uma massa nessa região ali testicular. Ao exame físico, a gente vai identificar o aumento e o endurecimento da glândula unilateralmente e presença de nódulos palpáveis em alguns casos, por isso a gente precisa aí avaliar muito bem essas cadeias linfonodais. Os exames complementares que a gente vai solicitar para esse paciente, primeiro de todos, é uma ultrassonografia. É nela que a gente vai conseguir identificar a presença ou não de um nódulo, se esse nódulo está bem circunscrito, se ele é homogêneo, se ele é mais heterogêneo, e assim vamos associar a um possível seminoma ou não seminoma, tá certo? Existem alguns marcadores tumorais que nos indicam também carga tumoral, que são importantes solicitar nessa suspeita diagnóstica, entre eles o beta-HCG, a alfa-fetoproteína, o DHL, que está intimamente relacionado com o volume aí tumoral. Dentro dos diagnósticos diferenciais, a gente deve lembrar de todos aqueles diagnósticos relacionados a escroto agudo. Então, torção testicular, torção ali de apêndice testicular, orquite, epididimite, hidrocele, mas a gente consegue ali diferenciar todos eles de acordo ao exame físico e ao exame de imagem. Frente à conduta, frente à suspeita de câncer de testículo, nós não realizamos biópsia, tá bom? Isso pode gerar um prejuízo para o nosso paciente. O que a gente realiza é a orquiectomia, visto que o diagnóstico final de um câncer de testículo se dá em base à histopatologia, tá certo? É uma orquiectomia radical inguinal. O diagnóstico ele se dá em base a esse resultado do anátomo patológico e o estadiamento, uma vez confirmado, é através de tomografia, tanto de tórax, abdômen e pelve. A gente vai investigar a parte de sistema nervoso central, caso haja algum tipo de sintoma a mais. Agora, falando de escroto agudo, basicamente é qualquer patologia que acometa o escroto, testículos e apêndices testiculares. Pode vir acompanhado de uma dor intensa ou uma dor mais insidiosa, podem vir acompanhado de sinais e sintomas inflamatório/infecciosos, então de uma febre, de um mal-estar geral, se a gente estiver falando aí de uma possível orquiepididimite, e todas essas queixas, tanto a dor, a febre, o mal-estar geral, o aumento do volume, o edema, o calor local, podem levar o nosso paciente ao pronto atendimento. Então, quais são as patologias mais comuns que causam um quadro de escroto agudo como tal? Temos a torção testicular, as orquiepididimites, tanto virais quanto bacterianas, e a gente vai identificar em qual faixa etária, né, elas costumam ser de uma origem viral ou bacteriana, torção de hidátides, ou também chamados de apêndices testiculares. A epidemiologia é que um quadro de escroto agudo pode acontecer em todas as faixas etárias, desde a faixa infantil, aí o adolescente com o início da vida sexualmente ativa e pacientes idosos
quando temos algum quadro de infecção de trato urinário, por exemplo. A torção testicular como tal, ela tem um quadro bastante característico. Então, o paciente ele chega na consulta do pronto atendimento reclamando de uma dor intensa que acordou ele no meio da noite. É uma dor súbita, é uma dor que por muitas vezes é autolimitada quando a gente acaba aí por isquemiar totalmente esse testículo, tá certo? Então, é uma dor severa, intensa, que acorda o paciente no meio da noite. Na tua prova, né, é importante lembrar que é um paciente aí entre os 15, 20, 25 anos que chega com essa queixa. Lembrar que tempo é tecido testicular. Então, quanto mais tempo passa sem eu fazer uma abordagem a tempo, maior risco de isquemia, maior risco de irreversibilidade. Principal fator de risco, então, para a torção testicular é a malformação da inserção da túnica vaginal no músculo ali da artrose escrotal, tá certo? Não tem como ter um diagnóstico prévio, não tem como a gente evitar que isso aconteça como tal. Então, lembrando só do quadro clínico, é o início de uma dor súbita que acorda o paciente no meio da noite. Se passar muito tempo, o paciente talvez chegue no pronto atendimento referindo que a dor tem melhorado. Isso quando os quadros já superam aí as 6 horas de torção. No exame físico testicular, o testículo ele é doloroso, elevado e temos alguns sinais que são importantes aí vocês lembrarem para a prova, como o sinal de Prem e o sinal de Angel. O sinal de Prem ele é negativo aí frente a uma torção testicular. Por quê? O sinal de Prem é quando a gente faz a elevação testicular e ocorre a melhora da dor. Nesse caso, não vai ocorrer a melhora da dor, tá certo? O sinal de Angel, ele é positivo na torção testicular, porque devido à rotação do testículo em cima do seu próprio eixo, a gente tem uma horizontalização desse testículo. Então, teremos sinal de Angel positivo, no entanto, o sinal de Prem negativo, tá certo? Então, esse aqui é um desenho só para vocês lembrarem que tempo é tecido testicular. Os testículos são viáveis até aproximadamente 6 horas do início da torção. Depois disso, aí a chance de termos uma isquemia total do órgão é extremamente grande. Diagnóstico, então, se dá pelo ultrassom. No ultrassom, vamos com Doppler colorido. Então, lembrar que no lado em que temos a torção, provavelmente não vamos ter nenhum tipo de irrigação ao Doppler. E do outro lado, vamos ter a presença normal aí da irrigação. E se não tivermos ultrassonografia aí no nosso pronto atendimento, no nosso centro de saúde, então a conduta é exploração cirúrgica, tá bom? É uma urgência urológica, nós temos que explorar para termos a certeza de que existe ou não uma torção e para saber o estado real desse testículo, tá certo? Muitas vezes dentro do centro cirúrgico, o urologista ele vai avaliar o testículo e se tiver aí algum sinal possível, passível de recuperação, ele consegue ali distorcer, ver a coloração que esse testículo vai ficar e talvez fazer uma observação, digamos assim. Ele consegue definir se realmente existe ou não uma isquemia como tal. Bom, dentro do diagnóstico diferencial principal, temos a orquiepididimite versus a torção testicular. Existem algumas diferenças importantes para o teu processo de revalidação. Então, vamos lá. O quadro clínico, a gente sabe que na torção testicular temos aquela dor lacinante de início súbito aguda. Na orquiepididimite, é um quadro clínico mais arrastado, o paciente vai apresentar febre, vai apresentar mal-estar geral, vamos ter um edema, aumento testicular que não acontece de um momento a outro. Ele vem aí com uma história mais arrastada. A idade, a torção testicular, ela pode acometer tanto crianças, adolescentes, quanto adultos jovens. Já a orquiepididimite acomete todas as faixas etárias, incluindo aí os idosos também. O início, como eu acabei de referir, na torção testicular é um início mais abrupto, na orquiepididimite é mais insidioso. Os sintomas na torção testicular, eles são totalmente locais, autolimitados por muitas vezes, e na orquiepididimite são sinais e sintomas mais sistêmicos, acompanhados de alterações locais. Sinal de Prem na torção testicular, ele é negativo, ao contrário do que na orquiepididimite, que é um processo inflamatório infeccioso, seja de origem viral, seja de origem bacteriana, vai levar a um processo inflamatório importante. Então, nesse processo inflamatório, a elevação do testículo gera aí alívio dos sintomas no paciente. Então, temos um sinal de Prem positivo. Sinal de Angel, ele é positivo na torção testicular e ausente na orquiepididimite, já que na torção testicular realmente temos a torção sobre o próprio eixo e, por ende, o testículo vai ficar mais elevado. Reflexo cremastérico, ele é totalmente fisiológico, então, assim, na torção testicular, pelo fato do testículo já estar elevado, o estímulo da face interna da coxa do paciente não vai fazer com que o meu testículo se eleve, visto que ele já está ali elevado
devido à torção testicular, diferente na orquiepididimite, que esse reflexo aí vai se manter normalmente presente. Então, lembrando, a torção testicular é uma urgência urológica. Se não tivermos ultrassom, temos que explorar esse testículo para ver qual é o real estado dele, tá bom? Verificar a viabilidade e, por vezes, até fazer um aquecimento ali com o soro fisiológico para ver se existe algum tipo de resposta local. Qual que é a conduta, então? Identificou realmente há uma torção, isquemiou, não tem o que fazer, vamos fazer a orquiectomia e a orquidopexia do testículo contralateral para evitar que aconteça o mesmo episódio. Combinado? Bom, quanto à orquiepididimite, então a gente vai só passar aí uma pincelada, fazer uma pincelada. Pode acometer todas as faixas etárias, desde crianças, adolescentes, adultos e idosos. Lembrar que nas crianças é mais de origem viral, no adolescente, no adulto jovem, início da vida sexualmente ativa, então temos ali bactérias, né, relacionadas a isso. E nos adultos, já nos idosos, a gente tem a relação com a infecção do trato urinário, tá? É um quadro mais subagudo, não é uma dor tão lacinante, é uma história mais arrastada, de pelo menos uns 3 dias de mal-estar geral, febre baixa e prostração do paciente. No exame físico, tudo que acabamos de dizer. Então, o reflexo cremastérico, ele continua presente, o sinal de PREM, ele é positivo, o sinal de Angel é negativo. Quanto à conduta, devemos identificar quais temos frente a um adulto jovem, identificar as bactérias relacionadas às doenças sexualmente transmissíveis e tratar aí elas. Então, sexualmente ativos, pensar em Neisseria, vamos tratar com ceftriaxone, vamos pensar em doxiciclina e vamos investigar todas as outras DSTs. Se estamos pensando em pacientes sexualmente inativos, ou seja, um paciente idoso, por exemplo, pensamos em infecção do trato urinário. Então, pensar em E. coli, o tratamento poderia ser com quinolona por 10 dias. Diagnósticos diferenciais frente à orquite, a gente já falou isso desde o começo da aula, tumor testicular, torção de apêndices testiculares, torção testicular como tal. Combinado? Vamos agora a algumas questõezinhas para a gente fechar a nossa aula aí. Então, essa questão é do Revalida INEP, trata de um homem de 22 anos que procura atendimento médico na unidade básica de saúde com queixa de sensação de peso em região escrotal há 3 meses. Sensação de peso há 3 meses. Não se lembra de ter sofrido trauma na área afetada e não apresenta queixas urinárias. Nega qualquer tipo de comorbidade, etilismo e tabagismo. Está em bom estado geral, é afebril e ao exame físico verificam-se tórax e abdômen sem alterações, presença de lesão de consistência endurecida no testículo esquerdo, sem aumento à manobra de Valsalva. Então, para a gente evitar aí pensar numa possível hérnia, por exemplo, inguino-escrotal. Transiluminação negativa, para a gente descartar aí uma possível hidrocele como diagnóstico diferencial, toque retal sem alterações, ausência de linfadenopatía inguinal e supraclavicular. Diante desse quadro, quais são respectivamente o diagnóstico e a conduta adequada? Então, para paciente de 22 anos que tem um aumento testicular indolor há 3 meses, sem trauma associado, sem dor, né, importante, temos aí uma lesão de consistência endurecida no testículo, temos que pensar na suspeita de tumor, combinado? Então, o primeiro exame aí para ele, qual que seria? Então, ou qual que seria a principal conduta, né? Nesse caso, a resposta certa seria a letra A, é um tumor de testículo, e a conduta orquiectomia. Sabemos que não podemos fazer biópsia em frente à suspeita de câncer de testículo. 2, hidrocele, a gente descarta pela ausência ali do sinal da transiluminação negativa. Hérnia inguino-escrotal, não temos alteração ali a Valsalva para que indique um processo, né, de dor que piora o esforço ou melhora, né, o descanso. Orquiepididimite, não temos também ali uma clínica clara de orquiepididimite, que seria a dor, história arrastada, edema, eritema, calor local, febre, etc. É uma história já de 3 meses de evolução e o tratamento da orquiepididimite também não seria exploração de bolsa escrotal. Combinado? Então, letra A, aí é a resposta correta. Lembre-se sempre nesse processo da revalidação, quando estiverem respondendo questões, grifar todos aqueles dados que são importantes e que vão te levar ao teu diagnóstico principal. Mais uma questão aí para a gente discutir. Agora, um homem de 19 anos que é atendido na UBS por aumento indolor do sacro escrotal há 2 meses. Sempre a mesma história, todos os anos cai. Nega comorbidades e informa que pratica ciclismo 3 a 4 vezes por semana. Ao exame físico, está com aumento do volume escrotal esquerda com hidrocele medindo 8 centímetros. Respectivamente, com base no caso apresentado, qual o provável diagnóstico da causa da hidrocele e qual o exame mais apropriado para sua confirmação. Então, mais uma vez, 19 anos, aumento indolor do sacro escrotal há cerca de 2 meses, que vem
progredindo, tá certo? Então, para esse meu paciente, aí a principal hipótese diagnóstica é que se trate de um câncer de testículo e aí o método diagnóstico será aí fazer um ultrassom de bolsa escrotal. Vamos para mais uma questão. Paciente de 31 anos, sexo masculino solteiro, queixa-se de aumento do testículo direito indolor, com sensação de caroço endurecido há 6 meses. Exatamente a mesma história e sempre assim, ano após ano. Conforme o ultrassom, foi visto uma lesão de 2 centímetros com bordas irregulares e aspecto heterogêneo, então um tumor aí é mais desorganizado. Nesse caso, qual a principal hipótese diagnóstica? É o tumor de testículo, história clássica, paciente jovem, sexo masculino, com queixa de aumento testicular, a presença de alguma massa palpável, nódulo endurecido, caroço, faz o ultrassom, encontra esse nódulo, principal suspeita é que seja um câncer. Combinado, gente? Então, essa foi a nossa aula de patologias testiculares aqui do Mundo Revalida. Então, assiste aí nossas aulas aqui no YouTube. Se ainda você não faz parte dessa comunidade aqui do nosso canal, se inscreva agora no canal, deixa teu like aqui na nossa aula, que eu tenho certeza que conseguiremos chegar a muitas mais pessoas aí que estejam precisando dessa orientação para o tão sonhado CRM, tá certo? Então, eu te vejo aí nos nossos próximos encontros aqui no Mundo Revalida.